Estamos chegando ao último vídeo, creio eu, né? Os vídeos, alguns vão ficar um pouco grandes, sobre esse desenrolar do conflito entre o bem e o mal na nossa história, na história do mundo cristão, desde o tempo de Jesus, até mesmo antes, e até os nossos dias, meu amigo. Agora nós vamos ver o que aconteceu com os protestantes, o que aconteceu com a estratégia, o que tem acontecido no mundo protestante, que tem com esses acontecimentos levado o ser humano a má interpretação da palavra de Deus. Entende? Diz aqui os protestantes liberais são chamados. Não restringiram o acesso das pessoas à leitura individual das escrituras. Todos podem ter acesso, eles permitem isso. Em vez disso, esses pensadores liberais reinterpretaram a própria definição e a natureza da Bíblia. Para eles, o livro sagrado não era mais a revelação divina especial, mas meramente um produto de uma mente cultural e moralidade humanas em evolução. Assim, a Bíblia não era a palavra de Deus para a humanidade, mas meras palavras humanas, imaginações ou especulações sobre Deus, que brotavam do ambiente natural ou histórico das pessoas. Por esse motivo, conforme a perspectiva do protestantismo liberal, uma leitura direta, natural, literal e devota das Escrituras, como a palavra de Deus, era um ato equivocado. Veja que loucura! Em vez disso, devemos ler a palavra de Deus da mesma forma, diz eles, né? Da mesma forma e como os mesmos métodos que usaríamos para ler literatura histórica, cultural ou filosófica. Eles acreditam assim. Consequentemente, em vez do tradicional método histórico gramatical protestante de ler a Bíblia, como sempre foi dos verdadeiros protestantes na história, os adeptos da teologia protestante liberal impuseram sobre as Escrituras o método histórico crítico de interpretação bíblica. O princípio protestante do sola scriptura entrou em colapso, porque nessa linha de pensamento a palavra de Deus não mais era a única fonte autorizada da revelação especial de Deus. Relativizou a própria palavra de Deus, a interpretação deles relativiza a palavra de Deus. Em vez disso, a Bíblia se tornou apenas um dos muitos documentos históricos ou significativos que a humanidade já produziu, como se fosse, tem se tornado, esses protestantes liberais, tem se tornado a palavra de Deus como se fosse qualquer outro documento histórico importante, e não a inspirada palavra de Deus. Você vê o que acontece? Outro problema foi que o princípio da sola gratia, sola fide, também entrou em colapso, porque tanto a Escritura quanto o caminho da salvação se tornaram produtos da habilidade humana e do esforço moral e religioso. Ou seja, a palavra de Deus depende dos líderes para poder... depende das obras para poder ser salvo. Além do mais, ao contrário da Bíblia, Cristo é meramente um dos muitos meios de salvação tragicamente. Vou ler novamente. Além do mais, ao contrário da Bíblia, ou do que a Bíblia diz, Cristo é meramente um dos muitos meios de salvação. Não é o único. Mas olha o que diz em Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você vê? Tragicamente, essa visão de relativização da salvação, tragicamente, essa visão das Escrituras e esse método de interpretação bíblica tornaram-se dominante em todas as denominações cristãs. Relativizando a palavra de Deus, colocando como um livro, apenas como um documento qualquer, não como um livro inspirado. Como a igreja remanescente de Deus, eu vou parar aqui, eu ia ler no comentário aqui, eu ia ler aqui algo aqui para fechar, mas eu quero, abrir um leque aqui e dizer para você, você entendeu aqui qual é a crença desse novo, do protestantismo, meu amigo? Estou falando que estou puxando aqui,
os chamados protestantes liberais, a palavra de Deus não é mais o fundamento inspirado por Deus, não é um livro inspirado, mas é um documento histórico, de acordo com a cultura, com os costumes dos homens, como qualquer outro documento? Tem se tornado? Você pensou, viu isso? Tirando a autoridade da palavra de Deus, agora de uma forma diferente? A Bíblia diz que Deus levantaria um povo nos últimos dias. Uma hora eu vou gravar sobre esse estudo. Um remanescente de Deus nos fins dos tempos. E eles seriam responsáveis para proclamar os princípios bíblicos do fundamento da sola escritura, da sola graça, ou seja, salvo somente pela graça. Somente as escrituras é a sola escritura. Sola gratia é somente a graça de Deus. E da sola fide, fidelidade somente, adoração somente a Deus. É isso que significa. Entende? Então Deus iria levantar um povo nos últimos dias, eu não vou falar disso nesse áudio agora, que novamente defenderia somente a palavra de Deus. Em Isaías 28, no capítulo 28, diz que seria um povo restaurador de brechas. Se eu não me engano, é Isaías capítulo 28, se eu não me engano, versículo 14. Um povo restaurador de brecha, está no final do capítulo ali. Um povo restaurador de brecha. No Apocalipse 14, versículo 12, está a citação desse povo, as características dele aqui está a paciência e a perseverança dos santos. E você sabe qual é a classificação desses santos que o Apocalipse dá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Essa é a característica do povo de Deus, que mantém, que exalta a lei de Deus, que defende a lei de Deus, que exalta a lei de Deus, e que mantém a fé em Jesus. O que isso significa? Porque a lei de Deus hoje, nesses protestantes, nesses liberais aqui, que foi dito, segundo eles, a lei de Deus é tudo, os protestantes liberais, somente a lei de Deus. Somente a graça, é crer somente. Entende? Crer somente e você será salvo. Mas eles dizem que em Cristo tudo se cumpriu. Todo o plano de salvação se cumpriu em Cristo. Entende? Mas aqui no Apocalipse é retratado que esse remanescente é os que guardam o mandamento de Deus e mantém a fé em Jesus. Porque é pela fé em Jesus que o ser humano é salvo. E ele defende a lei, persevera na guarda da lei, porque a lei de Deus é a base do governo de Deus no céu, que Jesus resumiu em amor ao Senhor, em por amor ao Senhor e por amor ao seu próximo. Porque por amor a Deus eu obedeço os 4 primeiros mandamentos que estão em Êxodo 20. E por amor ao meu próximo eu guardo os outros 6 mandamentos que estão em Êxodo 20. O capítulo do versículo 1 até o versículo 17. Entende? Então, a palavra de Deus tem sido de todas as formas trabalhada para que a palavra de Deus, como ela é, não seja apresentada ao ser humano. E o meu propósito aqui, o meu compromisso aqui, é de levar você a entender que a palavra de Deus tem que ser apresentada ao ser humano como ela é. Porque somente assim se pode ver quem Deus é. Por isso, meu amigo, se você está em algum tipo de congregação, em algum tipo de movimento de adoração misturada, que mistura a palavra de Deus com outros costumes, eu digo para você, você não conseguirá ver Deus como Ele é. Porque as tradições misturadas com as doutrinas bíblicas confundirão, ofuscarão a sua mente. Ofuscarão a sua mente. E você não vai conseguir ver Deus. Por isso, se você quer para o seu bem, eu digo para você, para de aceitar essas coisas. Não pense que tem nada, não tem nada a ver. Não, é porque isso é um costume. E isso não é desrespeitar a igreja alguma. Pelo contrário, isso é decretar para as pessoas que elas precisam ver Deus quem ela é. Alertar as pessoas que elas precisam ver Deus quem ela é. E isso também é dizer também que é injustiça de qualquer igreja que não revele o caráter de Deus como Ele é. Porque as pessoas precisam ver o caráter de Deus como Ele é. E o caráter de Deus, eu li no vídeo anterior aqui como é o caráter de Deus.
Eu li no vídeo anterior, eu não sei se eu vou achar aqui, acho que eu não vou achar, mas eu li no vídeo anterior como é o caráter de Deus. Eu li no vídeo anterior, olhei aqui, mas eu não achei. Aquele que não ama não conhece a Deus. Jeremias 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. De longe o Senhor se apresenta a você e diz: filho, com amor eterno eu te amo, e com benignidade eu me atraio, eu tenho atraído você a mim. E eu te pergunto a você, como é que o Senhor está atraindo você a Ele? Por meio desse vídeo que você está assistindo. Deus anseia em que você veja o caráter dele, como ele é. Porque quando você vê, você vai dizer: como é bom ser amado. Com eterno amor te amei. Deus te abençoe. Ame a Deus. Achegue-se a Deus, não à igreja. Diga: Senhor, pelo amor de Deus, eu quero ver o caráter do Senhor na tua palavra. Tão somente. Esse é o último vídeo que eu gravo hoje. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nós precisamos ver Deus. Satanás anseia, luta para que qualquer sujeira seja jogada no leite da palavra de Deus, para que a palavra de Deus não seja apresentada clara para você como ela é, como o leite é. Mas Deus tem trabalhado para que você veja o caráter dele de fato. Acorda! Deus te ama, meu amigo, e quer se revelar a você e estar com você para sempre. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Até o nosso próximo encontro.